Tá, vamos lá então, vamos colocar o pagamento anual e mensal, né? Mensal e anual. Antes disso, só fazer um ajuste aqui, porque observando esse container, o meu está com width small, pequenininho, eu vou colocar ele large aqui, que estava dando espaçamento, tá? Só para corrigir. E vou colocar também o 1 nesse Custom Collection para poder a gente saber que ele se trata do mesmo passo. Bom, vamos colocar o nosso mensal e anual. Temos diversas maneiras de fazer isso. A maneira com que eu mostrei lá para vocês, naquele que já está construído, foi com um choice. Então eu tenho um choice do mensal e do anual, eu seleciono e aí ele vai trazer a quantidade do multiplicador, né? Eu já estou com uma assinatura paga, mas eu posso vir aqui, ó, no perfil e alterar o plano que eu vou para essa mesma página. Então aqui nós temos um componente choice de mensal e anual. Isso aqui pode ser feito também com botões, tá? Pode ser feito com botões. Como que seria? Talvez a visualização fique até mais bonita. Eu não gosto assim, porque dá mais trabalho de configurar. Eu não gosto de pôr tantos componentes na tela para fazer uma única ação. Eu gosto de colocar um componente que ele consegue tratar de toda a função em si sozinho. Normalmente eu gosto de fazer isso, né? Então por isso o choice ele já faz isso. Você clica, já seleciona ali, ele mostra visualmente quem está selecionado e tudo mais, certo? Se a gente for fazer com botão, ele fica um pouco diferente a forma de construir. Por exemplo, eu vou pegar o botão, colocar dois, um vai se chamar mensal e o outro vai se chamar anual, tá? Aí nós vamos colocar ele lado a lado aqui, ó, do escolha o melhor plano, por exemplo, aqui, ó, escolha o melhor plano e temos as opções ali. Então, para isso eu vou pegar o meu container, que é o container do título aqui, vou colocar ele um por um e vou passar esses botões para o lado direito. Ok. Tá aqui, só que eles estão muito grandes, então eu quero eles menorzinho, então eu vou pegar o botão block, colocar ele como largura width alto e alinhado à direita. O bom desse componente é porque ele fica mais certo na nossa tela, diferente aqui do choice que fica lá no início do espaçamento da coluna. O botão ele vai para o final, então isso aqui fica mais legal de ver, tá? E outra coisa também que aí a gente vai marcar, fica mais visualmente aqui, o mensal, o anual vai ficar mais visual quem está selecionado. Então, o que eles vão fazer eu vou setar nessa coluna minha aqui a quantidade de meses do qual se trata cada um deles. O mensal é um mês, o anual são 12 meses. Então, aqui nós estamos justamente na nossa linha do plano, onde nós temos o passo, e agora nós vamos ter o que? A quantidade que ele vai estar selecionando, que é uma coluna de number ou numérica, uma coluna específica, né, sempre, porque o usuário está fazendo essa ação aí apenas como uma forma como se fosse um state, vamos dizer assim, uma variável, né? É um estado momentâneo ali que ele precisa fazer. Então, essa quantidade aqui vai receber se ele vai ter 1 ou 12, e aí as ações vão vir diretamente aqui no botão. Por exemplo, o botão 1 de mensalidade, ele vai fazer diretamente um set column nesta linha com a quantidade 1. O botão anual vai fazer um set column com a quantidade 12. Legal. Se eu fizer isso aqui, ó, anual 12, mensal 1. Só que eu quero que eles troquem a cor. Quando o anual estiver selecionado, fica vermelho. Para isso, o botão, eu não tenho essa opção aqui, porque o accent, ele é aqui uma forma fixa. Ou ele é left, ou ele é nenhum, ou ele é o de direita, o right. Então, não tem uma opção dinâmica de mudar quem que vai ter o accent. Mas eu posso fazer a duplicidade desse componente como um todo para poder definir. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ele fica no left mensal e o outro no anual. Porém, o que fica o mensal, ele é visível. No caso, o componente todo, tá? O componente todo entra na opção. O primeiro botão, ele é visível quando a quantidade for vazia, que ele começa vazio, ou a quantidade for 1. Posso fazer isso aqui ou posso fazer de uma forma oposta? Porque como eu tenho duas opções e ele seleciona um ou vazio, ou a outra opção que é
o 12. Então eu poderia fazer, por exemplo, o mensal aparece quando a quantidade não for 12. Qualquer outra opção é o mensal. É uma opção viável também, tá bom? Então assim, opções, ok? O segundo botão, por outro lado, ele é visível quando a quantidade for 12. Certo? Então, clicando aqui, nós temos essa troca de background, que visualmente é uma troca de background, mas o que está acontecendo aqui é uma troca de componente, de visualização de um para o outro. Tá? Então, é isso que acontece aqui. Eu vou nomear esses botões para ficar mais fácil. Olha só, mensal, anual, porque eu bato o olho ali, eu identifico o que se trata. Então aqui eu já faço essa troca da quantidade. Agora o que eu preciso fazer é multiplicar essa quantidade que eu selecionei aqui lá no meu plano. Eu tenho que saber lá nas minhas linhas do plano, então lembra que isso aqui vem de que? Lá da nossa tabela de planos. Eu preciso saber na minha tabela de planos o que eu selecionei aqui para poder multiplicar lá. Tá? Então a nossa tabela de planos, ó, clicando aqui no Custom Selection, indo para a data, nós vamos lá para os planos. Eu estou aqui. Ali se representa cada uma dessa linha. Eu preciso trazer para cá o que eu selecionei. É muito fácil. Eu posso trazer aqui, colocar aqui quantidade selecionada. E eu vou usar um single, a coluna single value, para trazer o primeiro item lá da tabela, plano, que é o plano que eu estou selecionando no singular, a quantidade. Ou seja, ele vai trazer para cá a primeira linha. O que é a primeira linha? Que só tem uma, que é justamente só para isso. É o que tiver aqui. Pronto. Eu já tenho a quantidade selecionada aqui. Bacana. O que eu preciso agora é multiplicar essa quantidade vezes o valor para me ter o valor final que ele vai pagar. Muito simples também. Ou seja, o valor total é uma coluna de math, matemática, computed math, que vai multiplicar o valor vezes a quantidade. E aí eu vou colocar a unidade de reais. Tenho aqui bonitinho, tá? Vamos colocar esse valor visualmente aqui, ó. Ele vai vir justamente aonde? No lugar desse 10 maior ali, esse texto. Valor total tá aqui. Mensal, anual. Ok. Mas não faz muito sentido eu colocar o anual para uma pessoa se eu manter o mesmo valor para ele. Então, normalmente a gente dá um desconto quando faz o pagamento anual. Esse desconto eu vou definir ele de forma dinâmica. Tá? Posso definir ele de forma dinâmica. Como? Crio uma colunazinha aqui, uma tabela. Nós temos aqui uma nova tabela. Eu posso chamar ela de... Vou chamar ela de BD, banco de dados, ou auxiliar, né? Pode ser uma coluna, por exemplo, auxiliar, que ela vai receber aqui alguns dados que a gente pode utilizar de forma generalizada apenas para auxiliação do sistema como um todo. Esse aqui nós vamos utilizar as mensalidades, os valores desses planos, né? Então nós vamos ter o plano mensal e anual, que ou seja, é o tipo do plano, tipo de plano, período do plano. Eu vou colocar como quantidade, que é um number. É uma coluna mesmo, tá? Registrada. E aqui eu vou colocar o desconto do período, que é uma coluna também de number. E eu vou colocar esse desconto em porcentagem. E aqui nós vamos colocar o período de um mês e o período de 12 meses. O desconto de um mês é 0%, o desconto de 12 meses é 20%. Tá? E eu vou trazer para cá, quando ele selecionar esses planos, eu sei aqui, eu tenho esse 12 que eu vou relacionar com o quê? Com o meu período daqui. Tá bom? Então eu vou fazer uma relação única do período ou quantidade selecionada, né? Período selecionado. Vou colocar aqui a quantidade selecionada, que é uma relação. Então, relation, tá aqui o relation, da quantidade que ele selecionou com o meu auxiliar, período do plano. Eu trouxe ela aqui, a linha, para mim poder trazer qual que é o desconto aplicado.
através de o quê? Como eu fiz uma relação única, né, eu trago através do lookup, que é semelhante aí ao PROC-V. É um lookup desse quantidade selecionada, qual que é o desconto que ele traz, que é 20%. E agora o que eu faço aqui é o cálculo para reduzir no valor total qual que é esse desconto. Então eu vou pegar aqui o valor desconto total, que é uma coluna de matemática, math, e eu vou pegar a quantidade vezes o valor, normal até então, vezes o meu desconto, que é o desconto dividido por 100. Então, quantidade de valor e o D para desconto aplicado. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho qual vai ser o desconto aplicado no valor total. Eu vou colocar um menos aqui antes, que indica que é menos esse valor. Tá? Olha só, 10 por 12, 120. Se você fizer aqui 20% de 120, é equivalente a 24, né? Ou seja, 120 vezes 20% é R$ 24,00 de desconto que está sendo aplicado. Ou seja, o meu valor total aqui, ele é completo. E eu posso fazer o valor final, que é o com desconto, que é o meu valor total, mais o desconto. Por que eu não estou utilizando menos aqui? Porque eu já neguei o meu valor do desconto, ele já está como negativo. Então é mais o desconto, que o desconto já está como negativo, tá? Então o valor total mais o valor desconto, eu tenho o meu valor final, que vai ser, que ele vai pagar de R$ 96,00. Era 120, vai pagar 96. Ok? Então já vou colocar isso aqui na tela, olha só. Qual que vai ser o valor que ele vai pagar aqui? Visualmente ele já tem que saber que ele tem que pagar o valor final, 96. Só que eu quero mostrar para ele que o valor da mensalidade mudou. Não é mais 10, agora é com menos R$ 2,00 de desconto, né? Nesse caso é 20%, seria 8 aqui o valor da mensalidade. Então eu vou fazer o mesmo esquema para o meu valor unitário da mensalidade. Eu vou fazer aqui valor, desconto no mês, ou da unidade, coluna de matemática, e eu vou pegar o meu valor, que é o quê? Meu valor único da mensalidade ali, 10, 20, 30, menos o desconto que vai ser aplicado, que é o valor vezes o desconto, o D referencia ao desconto, em porcentagem, tá? Desconto, dividido por 100. Então, o que eu tenho ali é o valor, minha internet está caindo, é o valor da minha mensalidade que ele vai pagar do mês, equivalente a 8. Tá? Agora é só colocar esse valor direto aqui no nosso valor mensal. Esse action row do valor e o texto dele aqui vem do valor do desconto mensal. Então, se eu seleciono o mensal, tá 10, e o anual, total, já final, e o valor mensal com o desconto que ele está sendo aplicado. Então, assim a gente faz o cálculo do mensal e anual. E agora nós vamos para o próximo passo, que é o pagamento em si, né? Então, clicando no próximo, nós vamos para a etapa número 3, ou aqui o número 2, nos nossos containers, que é o próprio pagamento, ou seja, esse aqui, ó, a forma de pagamento com o Mercado Pago. Como que nós vamos fazer isso aqui, tá? Agora nós vamos fazer a integração do nosso aplicativo Glide com o Mercado Pago através da App Pay, de forma 100% online, direto no aplicativo, tá?